Olá, queridos colegas, tudo bem? Estamos de volta. Eu, professor Diego Feitosa, e você aí se preparando para o seu certame. Eu tenho certeza que você vai se dar muito bem, vai tirar a nota que precisa, vai ser aprovado e conseguir esse emprego público que você tanto sonha. Então, para que fique tudo muito bem explicado, hoje nós teremos a aula de interação gênica e pleiotropia, que ela é uma continuação da nossa aula de genética, das nossas aulas de genética. Estamos aqui nesse bloco que é muito importante, visto que muitas questões de vários certames cobram esse assunto. Então vamos direto para a nossa tela de início, que está escrito aí para vocês, olha, interação gênica e pleiotropia. E aqui a gente já tem uma explicação rápida do que é interação gênica, e aí vamos falar de interação gênica epistática. Interação gênica epistática. Primeiro eu vou apresentar a vocês aqui esses ratinhos bonitos que estão aí, tá? Temos aqui, olha, um ratinho branco de olho vermelho e tudo mais, um ratinho marrom, tá bem? E aqui um ratinho mais escurinho, um ratinho pretinho, show de bola. São os três tipos de fenótipos que a gente encontra desses animais que aí estão. Volta aqui para mim rapidinho. Vamos para a parte básica e conceitual do que é interação gênica primeiro, para que você saiba. Quando eu falei de segunda lei de Mendel com vocês, eu expliquei que quando analisamos duas características, nós temos a possibilidade de essas duas características serem determinadas cada uma por um gene específico. Se isso for verdade, esses genes, de acordo com o que Mendel elaborou de teoria, eles se segregam independentemente, esses cromossomos, eles se segregam independentemente ao longo da meiose 1 e da meiose 2. Na verdade, primeiro na separação dos cromossomos homólogos na meiose 1. Ou seja, segundo a lei de Mendel, ela trata de uma análise de duas características, determinada cada uma por um par de alelos, e eles se segregando independentemente. Fechou o conceito de segunda lei de Mendel. Show de bola. O que o Mendel não sabia, e vocês ainda talvez não, porque a gente ainda vai ver isso, é que existem casos chamados de linkage. E aí são mais complexos, porque aí a gente tem duas características que estão sendo analisadas numa determinada população. Elas são caracterizadas por dois genes diferentes, mas que se encontram no mesmo cromossomo. É tipo o oposto da segunda lei de Mendel, tá? A gente não viu isso ainda, a gente vai ter uma aula só para isso daqui a pouquinho. O que a gente vai ver agora na interação gênica é uma situação que é uma terceira via dessas duas que eu falei. A interação gênica é um fenômeno genético em que nós temos dois genes, e aí quando eu falo dois genes, são 4 alelos, tá bom? Dois locos diferentes, em cromossomos diferentes, possivelmente, que juntos determinam uma determinada característica. Esses ratos que vocês acabaram de ver aqui comigo no slide, cor branca, cor preta, cor marrom, eles são determinados, as cores deles são determinadas graças a uma interação de dois genes. Vamos ver como é que funciona? Olha aqui no slide. Olha só, lá em cima a gente tem dois ratos pretos cruzando. E aí, observa que o genótipo deles são genótipos de híbridos, tá vendo? Então você já sabe que o dihíbrido ele é preto, rato com pelagem preta. E aí você veja que quando você cruza os dois, você vai ter que separar os gametas daquele jeito, até igual como o Mendel ajudou a gente a compreender. Dois dominantes, né? Aqui é alelo B e alelo C. Então seria Bzão, Czão. Aqui vai ser o Bzinho, Czinho, Bzão, Czinho e Bzinho, Czinho. Você vai fazer a mesma coisa nos gametas da fêmea, que aqui, ó, o vertical que eu botei foi a fêmea, os óvulos. A mesma coisa, Bzão, Czão, Bzinho, Czão, Bzão, Czinho e Bzinho, Czinho. Quando você cruza os dois, se fosse, olha só, aqui do lado, ó, se fosse segundo a lei de Mendel, nós esperaríamos encontrar uma proporção fenotípica lá embaixo, de 9 para 3, para 3, para 1. Aqui até parece que é a segunda lei de Mendel, mas olha a proporção que a gente chegou. 9 para 3 para 4. Eita caramba, o que aconteceu aí no meio? Aconteceu o seguinte, o indivíduo que é todo dominante, tudo bem, ele é preto. Então a gente chega à conclusão que se tiver um alelo Bzão e se tiver um alelo Czão, não importa qual seja o outro alelo,
o indivíduo vai ser ou vai ter a característica dominante. Tudo bem? Se o indivíduo tem um alelo Bzinho, 2 alelos Bzinhos, ok? E aí ele é, por isso, Bzinho, Bzinho. Ele vai precisar da interação do outro gene, que aí no caso é o C, para que a gente descubra qual é o genótipo dele. Se ele é Bzinho, Bzinho, e ele tem um Czão pelo menos, Czão alguma coisa, então ele vai ser do tipo marrom. Aqui a gente vai ter o rato marrom. Aqui a gente tem, no de cima, o rato preto. E para ser um indivíduo que seja branco, ele tem que ter alelos Czinho recessivos, desse jeito aqui. Quando o cara tem Czinho, não importa o que ele tem antes, não importa qual é o genótipo para o gene B, obrigatoriamente o rato ele nasce branco, desse jeito aqui. Volta para mim. Isso acontece porque o alelo C, ou melhor, o gene C inteiro, ele inibe a expressão do gene B. Vou explicar para vocês como é que é essa herança que está aqui no slide que eu acabei de mostrar. Se o bicho tem o alelo Bzão, alguma coisa, ele produz a proteína que deixa a pelagem dele preta. Tá? Se ele é recessivo, Bzinho, a proteína que ele produz é uma proteína que deixa a pelagem dele marrom. Foi? Só que tem um tal de gene C nessa história. O gene C, ele é o gene que permite ou não a expressão da pelagem na pele. Não adianta ele ser Bzão, se ele for Czinho, porque ele vai produzir uma certa quantidade de melanina, mas ele não tem a proteína que permite que essa melanina se expresse. Então, a gente diz que o gene C, ele é um gene que pode inibir o gene B. A gente diz que o gene C é chamado de gene epistático em relação ao gene B. Volta para o slide. Então, vou marcar para você aqui isso que eu acabei de falar. O gene C, olha só, quando se encontra em homozigose recessiva, ele é um gene epistático. Epistático significa gene que pode inibir outro. E o gene B é o gene que é inibido. Então, o gene B, ele é chamado de gene hipostático. Hipostático e epistático. Tudo bem? Volta para mim. 2 conceitos importantes e bem interessantes que normalmente caem na sua prova com o exemplo mais fofo do mundo, que é esse que está no slide aqui. Olha só, dá uma olhadinha, pausa para o... todo mundo gosta de labrador, né, cara? Quem é que não gosta de labrador? Labrador é um bichinho bonitinho, com carinha aí de dócil, tá vendo? Até comer a sua parede, volta para mim. Quando ele começar a comer o concreto da tua parede, quando ele começar a comer a madeira da tua mesa, aí você vai ficar meio irritado com ele. Enfim, tô meio irritado com o meu. Mas ele também já passou da fase de destruir muito, agora ele destrói mais ou menos. São animais muito bacanas, tá? Brincadeiras à parte. São animais que gostam de água, isso tem a ver com a herança que eles trazem de antepassados, mas não vou falar disso agora, enfim. Quero só que você saiba como está aí no slide que a gente viu, que tem 3 cores de labrador. Ah, mas o meu ele tem 2, então o seu labrador é mestiço, o seu labrador é vira-lata, é igual o meu, que é preto com um peito branco, tá? Labrador, só tem uma cor. Sinto lhe informar, volta para o slide. Aqui a gente tem o labrador preto na sua esquerda, o labrador chocolate, que eu acho maravilhoso, acho muito bonito. O meu é preto, não é chocolate, mas ele não pode ouvir eu falando isso. E a gente tem o amarelo, que está ali do lado, que é meio branco, meio amarelo, né, e tal, tudo mais. Beleza. Volta para mim. Para o labrador ser preto, ele tem que ter gene B dominante. Ou ele é Bzão, ou ele é Bzinho. Foi? Show? Guarda isso. Para ele ser chocolate, ele tem que ser Bzinho. Só isso. Aí ele vai ser chocolate. Ah, Feitosa mole, entendi. Mas e o amarelo? O amarelo é o seguinte, existe um outro gene que faz uma interação gênica epistática recessiva, que se tiver presente recessivo, ele impede a expressão da melanina. O teu bicho pode ser Bzão.
ia ser preto, um cachorro pretão, bonito, grandão, mas ele é Ezinho, Ezinho, é o nome desse outro gene. Recessivo, ó, um abraço, vai ser amarelo. Seu cachorro vai ser amarelo. Porque o gene E, ele é epistático em relação ao gene B. O gene B é hipostático, ele sofre a inibição do gene E. Pegou a ideia? Então, vamos entender as possibilidades de genótipo. Olha no slide. Cachorro preto, labrador preto. Tá aqui, ó. Pode ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Mas não pode ter Ezinho, Ezinho. Então, ou é Bzão, Bzão, Ezão, Ezão, vírgula. Ou é Bzão, Bzão, Ezão, Ezinho, vírgula. Ou é Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho, vírgula. Ou é Bzão, Bzinho, Ezão, Ezão. Fechou. São 4 genótipos possíveis para o labrador preto. Esses 4, vou botar aqui uma seta, possíveis para esse daqui. Continuando, deixa eu pegar uma outra cor para chamar mais atenção. Labrador chocolate. Labrador chocolate, pegar um azul aqui. Ou ele vai ser Bzinho, Bzinho, ou Bzinho, Bzinho. Só pode ser Bzinho, Bzinho. E aí ele tem que ser ou Ezão, Ezão, ou Bzinho, Bzinho, Ezão, Ezinho. Acabou. Feitosa, ele pode ser Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho? Não. Porque Ezinho, Ezinho são todos os cachorros que são do tipo amarelo. Labradores, tá, gente? Tô falando de labrador. Então, se o bicho for Bzão, Bzão, Ezinho, Ezinho, um abraço. Não é preto, é amarelo. Se ele for Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho, ele não é preto, ele é amarelo. Se ele for Bzão, Bzinho, essa eu já fiz, desculpa. Bzinho, Bzinho, ia ser marrom. Mas se ele for Ezinho, Ezinho, ele é amarelo também. Então, são 3 tipos de genótipos para amarelo. Volta para mim. A maior parte dos labradores do universo deveria ser preta, porque são 4 genótipos para preto, 3 para amarelo e 2 para marrom. Só que não é. Qual é a maior parte dos labradores que a gente vê na rua, na casa do seu amigo? São sempre amarelos. Porque, mais uma vez, eu já falei isso com vocês, porque o mercado de venda de cachorros descobriu que você gosta mais do amarelo. É branquinho, sei lá por quê, gosta mais. E aí ele pega um amarelo e cruza com o amarelo. Gente, não tem errada. De novo, igual o coelho albino. Só vai nascer amarelo. Porque Ezinho, Ezinho, cruzando com Ezinho, Ezinho, só dá Ezinho, Ezinho. O problema é que fazendo isso durante várias gerações, primeiro que você vai facilitar o aparecimento de problemas de endocruzamento, porque esses caras não querem nem saber. Eles pegam uma fêmea, botam lá encostada no canto, e aí botam um macho cruzando com ela, depois bota outro macho, às vezes o filho dela cruza com ela depois, e ela vira uma matriz, que eles chamam, olha o nome, matriz. E ela só vai parindo, botando filho o tempo inteiro para você comprar por R$3.000. Faça-me um favor, né? Vamos botar na rede social, quero um cachorro labrador. Eu fiz assim, eu botei lá, quero um labrador, alguém tem para me dar? Desenrolei. A pessoa tem, não é original, vai, tipo, é meio paralelo. Amo do mesmo jeito, adotei, tô feliz. Então, assim, vale muito a pena a gente falar isso até para os nossos alunos também, tá bom? Então, queridos, interação gênica recessiva é aquela em que um gene inibe outro gene, ok? Mas nem sempre a gente tem uma interação epistática. Às vezes a gente pode ter uma interação não epistática, em que 2 genes juntos são responsáveis por uma característica. Vamos ver um exemplo disso? Vamos lá no slide. Aqui a gente tem galinhas, na verdade galos aí, ó. Eita, olha os galos. Eles têm cristas diferentes. A crista lá de cima é chamada crista rosa, porque quando olhada de cima parece uma rosa, assim, um botão fechado. A crista de baixo, aí, a segunda, é crista ervilha, porque também, quando olhada de cima, parece uma ervilha. Crista simples é essa daqui que parece um moicano que o bicho tem, sabe? É a mais comum, inclusive, assim, ó. Aquela crista desse jeito assim. E a crista nós, também, olhada de cima, parece uma noz. São 4 tipos de cristas diferentes. E elas são determinadas por uma interação não epistática. Como é que é isso? São 2 genes, tá?
tem o gene R, eu vou escrever aqui, ó, grandão, e tem o outro gene, que é o gene E. O gene E. Esses dois genes interagindo e juntos é que vão determinar o tipo de crista. Se o galo é, ó, puxei aqui a seta, Rzão, whatever, Ezinho, ele vai ser rosa. Mas, se ele é um indivíduo que é Rzinho, e ele é Ezão alguma coisa, então ele vai ser da crista ervilha. Se esse cara é um indivíduo que é todo recessivo, ele é um indivíduo com a crista simples. Agora, se ele é um indivíduo que tem um genótipo com um dominante e o outro com outro dominante, aí ele é do tipo nós. Ou seja, tem 4 fenótipos diferentes, porque aqui nós temos uma interação gênica acontecendo. É diferente, ou melhor, é até relativamente parecido com o que acontece na segunda lei de Mendel. Então, a gente pode esperar uma proporção como aquela que a gente viu anteriormente. Beleza? Pode voltar para mim. Você vai ter que saber, aos poucos, qual é o tipo de herança que está sendo falada. E isso vai depender, claro, da questão que você está observando. Se você lê que existe um impedimento, que existe algum problema, que um gene atrapalha o outro, então você já está ligado que é uma epistasia. Epistasia é quando tem impedimento, um gene atrapalhando o outro. Se você lê lá que é uma interação simples, ou uma simples interação, então você já pode pensar que é um caso tipo esse da galinha que você viu, tá bom? Vamos para a última interação gênica? Vamos lá. Olha aqui, no slide a gente tem a herança quantitativa. Eu gosto de chamar essa herança da seguinte forma: quanto mais, maior. Então, ó, quanto mais, vírgula, maior. Parece uma redundância, mas é importante para você entender. Volta aqui para mim. O melhor exemplo para essa herança é a cor da pele. Funciona da seguinte forma: existem 4 genes, ou melhor, 4 alelos, né, 2 genes, 4 alelos, que juntos, interagindo juntos, eles determinam a intensidade da quantidade de melanina que a gente produz. Observe que eu não estou falando do gene do albinismo. Não, esse seria um gene epistático a esses 4 alelos que eu estou falando. Existem, então, 2 genes, 4 alelos, que determinam a quantidade de cor que a gente vai ter na nossa pele. Existe até mais do que isso, tá? No quadro que vocês vão ver aí no slide, a gente botou aqui 3 genes para ficar bem mais claro para você. Mas nas provas, normalmente, a gente encontra só com 2. O que acontece, gente? Se você for um indivíduo que é Azinho, vamos aqui rapidinho no slide comigo, que é Azinho, Bzinho, você tem 4 alelos recessivos, concorda comigo? Isso significa que você vai produzir pouquíssima melanina. Você vai ser uma pessoa chamada na genética de indivíduo branco ou indivíduo caucasiano. Se você for um indivíduo que tem 4 alelos dominantes, olha só, Azão, Bzão, você é um indivíduo que vai produzir mais melanina. Então, você vai ser, geneticamente falando, considerado um indivíduo negro. Desse jeito aí. Peguei os 2 extremos para você entender. Tudo que tiver aqui no meio dos 2 extremos são chamados de morenos. Volta para mim. Ou mulatos. Mulato claro, mulato médio, mulato escuro. Se você tem 2 alelos dominantes, ou melhor, um alelo dominante e todos os outros recessivos, não importa a ordem que esteja, você é um mulato claro. Se você tem 2 alelos dominantes e 2 recessivos, você é um mulato médio. Se você tem 3 alelos dominantes e 1 alelo recessivo, você é um mulato escuro. E aí o negro se você tem 4 alelos dominantes. Ou seja, nós temos dessa forma 4 fenótipos diferentes, né? Branco, mulato claro, mulato médio, mulato escuro, 5 e negro. Na real, como a gente vê aqui, volta aqui para mim com o slide, são 3 genes envolvidos, olha só. O gene, deixa eu pegar uma cor vermelha aqui, ó. O gene A, o gene B e o gene C. Aqui é um tri-heterozigoto, tá vendo? Um triplo heterozigoto, cruzando com um triplo heterozigoto. Você tem um quadro de Pinet de 64 possibilidades. Olha aí que grandão esse quadro. Esse cara aqui seria o negro, totalmente negro. Esse cara aqui seria o branco, totalmente branco.
Enquanto todas as variedades aí no meio, estão até marcadas com uma certa coloração, o cada quadrinho, teria uma diferenciação de fenótipo. Se são 3 genes, né, no caso 6 alelos que você está vendo nesse quadro, então você tem esse indivíduo aqui como fenótipo resultante, esse aqui segundo, esse terceiro, quarto, quinto, sexto, sete fenótipos resultantes. Se você considerar, como eu considerei, apenas com 2 genes envolvidos, 4 alelos, então você vai ter 5 fenótipos no final. As provas normalmente cobram num sistema de apenas 2 genótipos, 2 genes envolvidos, o gene A e o gene B. Beleza? Volta para mim. É claro que isso não tem nada a ver com sociologia, não tem nada a ver com autodeclaração de cor. Isso é outra história. Geneticamente falando, a gente observa que a herança quantitativa, que é o nome dessa herança que a gente está vendo aqui agora, ela é determinada por uma característica que a gente vai sempre levar nesse pensamento. Quanto mais alelos dominantes, maior a expressão do fenótipo. Saindo um pouco de cor de pele e indo para o tamanho de plantas, tem algumas plantas que elas têm como principal responsável por determinar o seu tamanho justamente genes que respondem à herança quantitativa. Plantas que têm mais alelos dominantes acabam ficando maiores do que plantas que têm alelos dominantes menores, ok? Então a gente também pode encontrar tipos de questões que falem exatamente sobre isso. Tranquilo? Volta para o slide. Agora a gente chega no último slide da aula de hoje, que é a pleiotropia. Pleiotropia é um fenômeno genético, tá bom? Pleiotropia é um fenômeno genético. Esse fenômeno, ele significa ou é representado da seguinte forma: quando um gene influencia várias características. Por exemplo, volta aqui para mim. O gene do albinismo. O gene do albinismo, aquele que você aprende como nome de azinho, né? O cara que é azinho, albino. Primeiro que ele é um gene epistático, porque ele acaba inibindo aqueles da coloração que a gente acabou de ver no slide anterior. Mas não é isso que eu quero dizer. Quando ele se encontra presente no corpo de alguém, na sua homozigose recessiva, azinho, a pessoa, ela não tem melanina expressa no corpo. Ela é branca. Mas, além disso, o olho dela não tem melanina. Então, o olho dela é vermelho, porque quando você olha para ela, você vê os vasos sanguíneos atrás do olho dela. Beleza? E isso é uma característica, uma segunda característica que é determinada por aquele indivíduo. Certo? Aquele gene que está fazendo a pessoa ser albina. Além do olho, a pessoa também tem sobrancelhas claras e pelos corporais, todos eles claros também. Isso também é uma característica causada por aquele gene. Ou seja, está percebendo que um gene está atuando de várias formas diferentes no corpo de alguém? Isso se chama efeito pleiotrópico. O nome disso é pleiotropia. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui no slide rapidinho. A gente tem uma proteína chamada de fenilanina, que ela pode ser convertida em tirosina, se você tiver a enzima 1, representada ou caracterizada pelo gene 1. A tirosina pode virar melanina, e aí você tem a proteína finalizada que vai fazer a sua pele ter uma certa coloração. Para isso, você tem que ter o gene 3, porque aí você vai ter a enzima 3 sendo formada. A adrenalina também é produzida a partir da tirosina, com o gene 2 e a enzima 2. E até o hormônio T4, a tiroxina, ele também é produzido graças a um outro gene que faz uma outra enzima. Meu camarada, se você tiver um problema no gene 1 e você não tiver a enzima que faz a fenilanina virar tirosina, você vai ter problema com adrenalina, você vai ter problema com falta de melanina, você vai ter problema com falta do hormônio tiroxina. Esse gene 1 é muito importante, ok? É um gene que, se ele não estiver funcionando perfeitamente, isso gerará um efeito pleiotrópico. Então, ele é muito importante. Beleza? Acho que você conseguiu entender, então, o que é, volta aqui para mim, pleiotropia.
Beleza, queridos? Na próxima aula, nós vamos continuar com o bloco de genética e falaremos sobre heranças sexuais, um assunto muito importante porque tem várias doenças que são famosas, como hemofilia e daltonismo, que podem aparecer na sua prova. Então, até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau.